E aí, professor, beleza? Eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, em ordem cronológica. Foi o conflito militar que afetou o mundo inteiro. Não se sabe o número de mortes na Segunda Guerra Mundial, porém a estimativa é de 50 a 80 milhões de mortes. Durou de 1939 até 1945. Agora eu vou falar sobre os motivos pré-guerra, né, o contexto da guerra. A Segunda Guerra Mundial é um resultado claro da Primeira. Os principais motivos são o Tratado de Versalhes, que cobrava uma taxa de reconstrução por parte dos vencedores. Então, além dos países perdedores terem que reconstruir o país deles, eles tinham que ainda ajudar a reconstruir o dos vencedores. Limitava o número de homens no exército, que era 100 mil homens, e também tirava parte do território dos perdedores. Outro motivo foi a sensação de revanche por parte dos alemães, que não aceitavam a derrota da Primeira Guerra Mundial. A soma desses fatores, e alguns, contribuiu para um segundo conflito. Agora Hitler ao poder. O Partido Nazista começou a ganhar força com o povo por esse mesmo motivo que eu expliquei. E em 1933, o líder do Partido Nazista, que era Adolf Hitler, se tornou chanceler da Alemanha, que seria como um primeiro-ministro. Em 1934, o presidente alemão morreu, fazendo assim que Hitler se tornasse Führer, que é o líder absoluto do país. Seu governo pregava o racismo, que dizia que a raça ariana era superior às outras, e também pregava em renegar o Tratado de Versalhes. Ele queria transformar a Alemanha em uma grande potência mundial, e a forma que ele viu para reconquistar a sua economia foi investir na indústria militar, quebrando assim uma das partes do Tratado de Versalhes. Agora, o início das invasões. Hitler queria mais territórios para colheita, para espaço e para conseguir mais recursos naturais. Assim, os alemães começaram a invadir alguns territórios como a Áustria, os Sudetos, que era parte da Tchecoslováquia, e a Polônia. E agora o estopim da guerra. O estopim foi justamente a invasão à Polônia, que antes disso já estava um clima meio pesado ali entre os países que a Alemanha estava invadindo, conquistando mais territórios. Então, quando Hitler invadiu a Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Agora, o começo da guerra. Em 1939, começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Para Hitler conquistar mais terras, ele elaborou um plano voltado principalmente à velocidade. Uma tropa conhecida como Blitzkrieg, que funcionava da seguinte forma. Primeiro passava alguns bombardeiros, alguns aviões bombardeiros, abrindo um pouco ali as defesas inimigas. Então, chegava os tanques que matavam ali, destruíram as defesas, e por fim chegava a infantaria alemã para finalizar o serviço. A Alemanha conquistou com esses ataques rápidos, a Noruega, Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e a França. É interessante observar que também o governo francês foi obrigado a assinar a carta de rendição no mesmo vagão que os alemães se assinaram essa carta na Primeira Guerra Mundial, demonstrando assim, que a guerra era uma coisa muito mais pessoal para os alemães. Agora, a formação do grupo Eixo. O Japão, a Alemanha e a Itália fizeram um pacto que qualquer país que entrasse em guerra com um dos três, automaticamente entrava em guerra com os três. Também era para fazer mais trocas comerciais ali em relação à guerra, E um tempo depois, Hungria, Romênia e Eslováquia, que seriam
países dominados pela Alemanha entraram no tratado também. Agora, o grupo dos aliados. Foi a união dos países que estavam contra o eixo, que são a União Soviética, os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a China. E aqui é interessante também analisar que o Japão tinha o mesmo sentimento que os alemães tinham pelos judeus, né? O Japão tinha uma certo nojo assim dos coreanos. Tinha esse mesmo racismo, assim. E agora eu vou falar sobre os campos de concentração. Hitler, um plano que ele chamava de solução final, que alguns alemães caçavam e matavam todos os judeus, crianças e mulheres e as crianças e mulheres, né, que eram inúteis, morriam, enquanto os homens eram forçados a trabalhar. Judeus normalmente eram mortos em câmaras de gás, pois assim eles matavam mais gente usando menos recursos, né, ficando mais barato. E alguns eram assassinados com armas, em geral, assim. E isso quando eles também não eram cobaia, né, de experimento para os alemães, que eles testavam algumas armas, né, contra os judeus para ver se ela era muito efetiva, ou deixava ele certo tempo sem comer ou sem beber água para ver quanto tempo os soldados aguentariam. Agora o João vai começar a explicar. E também tem que mais ou menos 3 milhões de judeus morreram nesses campos de concentração. E no conflito todo, aproximadamente 6 milhões. Isso era aproximadamente 2/3 de todos os judeus que moravam na Europa. E agora eu vou passar aqui a voz pro meu amigo Pedro. Fala pro senhor, agora eu vou falar da segunda parte da guerra. Quando a guerra começou a virar. Em 1942, os conflitos aumentaram. Os aliados começaram a recuperar vários territórios tomados pelo eixo. Os alemães começaram a recuar cada vez mais, o que aconteceu a mesma coisa com soldados japoneses e italianos. E em 1945, os aliados conquistaram várias ilhas tomadas pelos japoneses e começaram a avançar ainda mais para o Japão. Ao mesmo tempo que a União Soviética começou a pressionar muito mais seus soldados. Daí, no norte da África, os alemães se renderam e todos os territórios que foram conquistados por lá foram devolvidos. E a Itália declarou guerra à Alemanha, quebrando assim o tratado do eixo e traindo os alemães, assim como os mesmos fizeram na Primeira Guerra. Agora eu vou falar do começo do fim. Em 1944, a guerra começou a acabar, já que todos os territórios conquistados pelos alemães e por todo o eixo estavam sendo reconquistados pelos aliados. A marinha japonesa tinha sido completamente dizimada pela marinha aliada. Agora o eixo passou de avançar e começou a tentar se defender. E nessa estratégia do eixo, a França conseguiu se libertar do domínio alemão. Nazista, né? Agora eu vou falar da parte do Brasil na guerra. Os americanos começaram a pressionar Getúlio Vargas, que era o presidente nessa época, a romper, né, laços econômicos com a Alemanha, fazendo assim que os alemães perdessem boa parte dos recursos na guerra. E tendo os americanos construíram bases militares no Nordeste brasileiro e também construíram usinas siderúrgicas. E o Brasil, depois disso, entrou na guerra. Também declarou guerra ao eixo. Agora eu vou falar do fim da guerra. Entre aspas, o fim da guerra. Entre aspas, o fim da guerra. A derrota do eixo, nesse ponto, já estava certa. Hitler e seus capangas, entre aspas, estavam se escondendo num bunker, que dizem que o Hitler cometeu suicídio. A Alemanha nazista finalmente se
finalmente acabou, com a Alemanha se rendendo. Porém, a guerra não acabou. No Mediterrâneo, os ataques continuaram e o Japão não queria se render, mesmo com várias tentativas dos americanos de oferecer um tratado. Um termo assim, né? Tá, agora eu falo do fim definitivo. Em 6 de agosto de 1945, a bomba de Hiroshima explodiu toda a área da cidade. E depois das bombas sendo lançadas em Hiroshima, outra foi lançada em Nagasaki, trazendo assim o fim da guerra. Assim. Praticamente esse foi o final da guerra. Agora eu vou falar uma das consequências da guerra. A criação da ONU, que veio a substituir as Nações Unidas e ocasionou a Guerra Fria. Também fez os Estados Unidos subir como potência mundial. E é isso, professor. Esse foi o nosso trabalhinho de história. E é isso. Eu vou colocar nos créditos, vou editar agora. E é isso.